Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do Supremo Tribunal Federal, uma que muda as regras do jogo para sentenças de certos crimes de tráfico de drogas aqui no Brasil. Vamos entender direitinho como essa regra funciona. Para começar, vamos pensar juntos nessa questão. Parece simples, né? Mas a resposta para ela nos leva direto para o coração do assunto de hoje, a ideia de proporcionalidade na justiça. É exatamente esse o ponto central da decisão do STF que a gente vai analisar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, para a lei, nem todo ato de tráfico de drogas é visto da mesma forma. O sistema de justiça brasileiro faz uma separação bem clara aqui. O princípio é o seguinte: existe uma diferença enorme entre o criminoso de carreira, aquele que faz parte de uma grande organização, e a pessoa que comete um deslize, que se envolve de forma ocasional. E essa distinção tem até um nome específico na lei. Pois é, essa diferença dá origem a um conceito-chave nesses casos menos graves, o chamado tráfico privilegiado. Mas o que exatamente isso significa? Vamos descobrir? Bom, o tráfico privilegiado é basicamente a etiqueta que a lei dá para esses casos. Isso quer dizer que a punição tem que ser mais leve, como o próprio STF já deixou claro em outros casos, tipo o HC 118.533. A grande questão é: quem tem direito a esse privilégio? E aqui é que o negócio fica sério. Para se enquadrar nessa categoria, não é tão simples. A pessoa precisa preencher 4 requisitos, e tem que ser todos eles, sem exceção. Ser réu primário, ter bons antecedentes, não fazer do crime um meio de vida e, claro, não fazer parte de nenhuma organização criminosa. Se faltar umzinho só, já era. O benefício não se aplica. E tudo isso nos traz ao ponto principal da nossa análise, a súmula vingulante 59, uma regra que o Supremo criou para que todo juiz no Brasil siga o mesmo padrão nesses casos. É uma regra obrigatória. Dá uma olhada no texto oficial da súmula. Eu sei, é o famoso juridiquês, bem denso, mas presta atenção numa palavra que muda tudo: impositiva. Sabe o que isso significa? Que não é uma escolha para o juiz, é uma ordem. Traduzindo para o bom e velho português, se a pessoa preenche todos aqueles requisitos do privilégio e não tem mais nada de muito grave no crime, o juiz não tem opção. Ele é obrigado a dar a sentença o mais leve possível. Deixa de ser uma escolha e passa a ser um direito. Certo, mas o que é essa tal sentença mais branda? Basicamente, são duas coisas. Primeiro, o regime inicial é o aberto. E segundo, a pena de prisão pode ser trocada por outras medidas, como, por exemplo, prestar serviço para a comunidade. Mas, muito cuidado aqui. Essa regra é obrigatória sim, mas não é um cheque em branco. Existem situações bem específicas em que o juiz volta a ter o poder de decidir por uma pena mais dura. Vamos ver quais são? A lógica funciona assim. A súmula manda quando todas as circunstâncias do crime são consideradas favoráveis na hora de calcular a pena. Agora, se o juiz encontra o que são chamados de vetores negativos, aí a história muda. Ele ganha de volta a autonomia para ser mais rigoroso. E o que seriam esses fatores negativos? Bom, outros casos, como a reclamação 64.435, dão exemplos bem claros: a culpa da pessoa, as consequências do crime e, principalmente, a quantidade e o tipo de droga apreendida. Se for muita droga ou uma droga muito perigosa, isso pode justificar, sim, um regime mais severo. Tá, chega de teoria. Vamos ver agora como tudo isso se desenrola num caso da vida real. A gente pega o caso do habeas corpus 234.875. Nele, uma pessoa se encaixava perfeitamente em todos os critérios do tráfico privilegiado. Mesmo assim, a primeira sentença foi para regime semiaberto, ou seja, uma decisão que batia de frente com a nova regra. Claro que a defesa não aceitou. O caso foi parar lá no STF. E o argumento foi direto e reto. A decisão do juiz foi um constrangimento ilegal, porque estava ignorando uma ordem que veio da mais alta corte do país. E qual foi o desfecho? O STF não teve dúvida. Anulou a sentença anterior e mandou aplicar a súmula 59 ao pé da letra, ou seja, regime aberto e substituição da pena de prisão. Fim de papo. Esse caso prático é a prova do poder de uma súmula vinculante. Não é um conselho, não é uma sugestão, é um comando. Ela existe para garantir que a lei seja a mesma para todos em qualquer lugar do Brasil. Depois de toda essa análise, o que a gente pode tirar como uma grande lição sobre o impacto dessa súmula?
A importância disso é gigante e por 3 motivos principais. Primeiro, busca uma justiça mais proporcional. Segundo, ajuda a combater a superlotação dos presídios, tirando de lá quem não representa um grande perigo. E terceiro, traz segurança jurídica, com uma regra clara para todo mundo seguir. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Ao fazer essa distinção clara entre os tipos de traficantes, o sistema de justiça avança para um modelo mais justo, ou será que corre o risco de parecer que está pegando leve demais com um crime tão sério? Essa é a pergunta que alimenta todo o debate sobre política de drogas e justiça criminal no país.